Boa noite, Mica Lins. Obrigado por ter vindo, meu amor. Que dificuldade pra você vir aqui. Tá, mas ó, cheguei. Chegou, mas... Felícia, mas sou fã do programa, hein? Mas demorou pra vir. Demorei. Mica, nós estamos falando em off agora há pouco. Nesse ano, nós estamos completando, nós estamos vivendo esse complemento de 400 anos da morte de um dos mais importantes, se não mais importante, dramaturgo da história da dramaturgia do mundo, que foi o inglês William Shakespeare. É isso aí. E você dirige um belíssimo projeto. Em sua homenagem, eu queria que você contasse pra gente. Foi o seguinte, assim, a Folha vai estar fazendo uma semana especial sobre, lembrando os 400 anos da morte do Shakespeare, e eles me propuseram dirigir uns videozinhos com alguns autores falando alguns trechos de peça. Legal. E aí, a minha ideia, a minha pretensão, né? Já foram 3 para o ar, ao longo da semana outros irão, foi tentar colocar, sem adaptar o texto, colocar atores nas suas próprias casas, com suas próprias roupas, falando o texto como ele era, mas numa situação atual, uma tentativa de mostrar que aquilo continua muito próximo de nós. É que a gente está falando agora em off aqui, porque eu acho que o problema humano ele muda de endereço cronológico, mas ele é o mesmo. É o mesmo. Não é engraçado? As inquietações humanas são as mesmas. O que já foi gravado? De peça? Olha, a gente gravou Hamlet. Sim, só tinha que ser. Não tinha como ser ou não ser, é realmente uma questão. Julieta. Sim. Hamlet foi a Beth Coelho que fez. Bel Kovarik também fez um trecho do Hamlet. A Mel Lisboa fez Julieta. Chico Carvalho fez Ricardo III. Ricardo III é um grande. Maria Fernanda Cândido fez um personagem de Titus Andrônicos, que é uma mulher chamada Tamorra, que é uma vilãzona. Eu a dirigi numa leitura desse texto, que é a peça mais violenta do Shakespeare. Exatamente. Titus Andrônicos é uma peça que, às vezes, as montagens fora do Brasil tem que ter uma ambulância na porta, porque o público passa mal. É quase um Tarantino. É morte, é vingança, é uma coisa impressionante. Então, daí que mais tem? Não, eu acabei já dirigindo todos. O Rei Lear. O Rei Lear, o Zé Celso fez uma cena. A Yara Jana fez uma cena maravilhosa das Comadres de Windsor. Lindo. Então tem várias coisinhas assim. Eu peguei algumas coisas mais conhecidas e umas que as pessoas não conhecem muito, assim. Que é mais saboroso ainda, eu acho. E também e no sábado eu vou dirigir o Edu Semerjian e a Luna Martinelli num especial que é no dia da morte, do aniversário de morte, chamado Shakespeare Amoroso. Então a gente vai ler várias cenas de amor. Já vi que está aqui, ó, dia 23, às 19h30 na Casa das Rosas. Exatamente. É lindo esse lugar. Lindo, lindo, lindo. Bom, olha aqui, esse é um convite que eu estou fazendo, né? Eu como adoro esse bardo de Stratford-on-Avon, acredito que você gosta também. Sábado, 23 de abril, às 19h30, na Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista, número 37, próximo à Estação Brigadeiro do metrô. Eu acho que vai ser imperdível isso. Vai ser muito bacana. Assim. Agora, Mica, como é que um autor que viveu há quase, embora a gente tenha conversado sobre isso, há quase 500 anos atrás, pode se encaixar tão perfeitamente no nosso cotidiano do século XXI? Né? É impressionante. Das coisas amorosas, as disputas, as vilanias, as crises existenciais, como as do Hamlet, por exemplo. Eu acho que talvez ele tenha tido uma capacidade de observar o ser humano muito grande, né? Acho que o texto dele é temporal em função disso, né? Não tem, mesmo sendo dito, né? E ele era muito popular na sua época. Ele era um cara que lotava os teatros. De uma pessoa de recursos, né? E ele ganhou dinheiro com o teatro também. E quando teve a peste, os teatros foram fechados, ele escreveu 2 poemas enormes para serem lidos na corte. Entendeu? Ele fez Vênus e Adonis e fez um que chama O Estupro de Lucrécia, que é um poema pesadíssimo, mas inclusive muito feminista, né? Então, quando fechou o teatro por causa da peste, ele não se apertava, não. Você vê que feminista em século XVI, em século XVII...
que era uma coisa de coragem também. Tem uma coisa no Shakespeare também que tem uma ligação com a justiça também. Existe um livro de um japonês que não me lembro agora exatamente o nome, que se chama O que podemos aprender de justiça com as peças do Shakespeare, que também é muito interessante. Interessante isso. Bom, você resolveu mudar de lado há pouco tempo, né? Saiu do palco, foi para a coxia. Fui. Né? Acho que eu sempre quis. Eu acho que todo ator gostaria, né, de afiar esse lado diretor, né, como você agora é diretora. E convive com o teatro desde criança, você, porque eu tive que estudar a tua vida para não falar bobagem. Mas uma coisa que eu acho fundamental, e que eu acho que todo ator também tem isso, porque a razão da vida é o sonho. Eu penso assim, pode ser que eu esteja completamente enganado. E o teu sonho é ter o teu teatro. Eu tenho. Eu tenho um sonho de ter um teatro que tenha um palco incrível, que seja um teatro para uma plateia pequena, porque eu acho que existe alguns espetáculos que precisam ser feitos, e as pessoas precisam assistir, que tem gente que pode assistir. Salas existem, e que não é um público enorme que vai querer assistir uma montagem de Édipo Rei, mas nós nunca mais vamos montar Édipo. A gente nunca mais vai montar Antígona. Mas nós estamos falando de Ésquilo, Eurípides, né? Então, assim, eu tenho essa vontade. Não, teatro grego é uma coisa fascinante. Então, tem várias coisas que não tem uma coisa mais comercial, que não é para um grande público. Eu não tenho nada contra teatro para grande público, não. Não é isso. Mas que são coisas que precisam ser montadas. A gente não pode ir detonando a nossa cultura universal, na minha opinião. Vamos ver se eu consigo um dia. Parabéns. Eu penso exatamente como você. Não é? Mesmo. Agora, no Brasil, Rica, já aconteceu muitas vezes nos palcos, inclusive com você à frente, no caso da palavra de rainha, por exemplo, né? Que é um monólogo sobre as contradições de Dona Maria I, conhecida como Maria Louca, que é a mãe de Dom João VI, né? E, na verdade, a avó de Maria II, que foi considerada filha de Pedro IV, ou Pedro I, aqui no Brasil, nosso imperador, que foi considerada uma das maiores rainhas de Portugal, que era Maria II. Mas Maria I deve ter sido uma coisa muito interessante. Foi um convite que eu recebi da Lu Grimaldi. É um personagem real, né? Isso que eu acho. Quando eu fiz Frida, era uma coisa incrível. Claro, claro. Você lidar com o personagem, com a pessoa que existiu, é uma outra relação. Mas que num determinado momento você também tem que encarar como personagem. Você também tem que esquecer um pouco. Você tem que ter uma visão daquele. Dona Maria a gente não conheceu, né? Então, mas era um projeto da Lu. E eles me chamaram para fazer. O espetáculo ficou lindo. O monólogo é muito bonito. E a peça é do Sérgio Rover. E a gente vai para Lisboa em julho. A gente vai apresentar o monólogo no Palácio de Queluz, no lugar onde ela morou. Que lindo, muito bacana, né? Assim. A gente foi convidado para ir para lá. A Lu foi convidado para ir para lá. Você vê, aqui no Brasil, né? Todo mundo fala de Pedro I como um boêmio, né, uma pessoa sem grandes responsabilidades, e que não foi isso. Pedro I, que foi quem nos deu a independência, foi considerado, quando ele voltou a Portugal, como Pedro IV, lá em Portugal, considerado um dos melhores, um dos maiores reis de lá. Veneram o cara, aqui a gente desce o pau. Eu não entendo isso. Agora, você sabe que aqui ela era conhecida como a Rainha Louca, lá como a Piedosa. A Piedosa, né? Então ela deu muito dinheiro para as artes. É claro, é uma mulher que perdeu todos os filhos, quase. Sobrou um. Tudo com os filhos doentes. Então, assim, difícil até também, né? A pessoa não enlouquecer. Mas, enfim, é uma rainha meio esquecida. Olha, eu estou vendo aqui uma coisa que saiu no site da Rainha Veja, da revista Veja, da revista Veja, e uma matéria de um título até polêmico referente à esposa de... Vou contar logo, vou esclarecer. É uma hashtag que eu e Júlia Bobrov inventamos ontem. É o seguinte, quando a gente viu a matéria sobre a esposa do vice-presidente, eu, particularmente, acho uma coisa reducionista. Não porque eu acho que ser do lar é reducionista, não é disso que se trata. Bela, recatada e do lar. É uma coisa, assim, antiquada, anacrônica. Eu acho que, assim, em pleno 2016, uma mulher ser definida dessa maneira é uma coisa muito pobre. Né? Tem uma outra matéria com a própria Marcela Temer, que é de 2011, que saiu na Trip, por exemplo, que é excelente.
Você percebe que é diferente você falar que uma mulher é recatada que uma mulher é tímida, reservada. É diferente, né? Você não diz que um homem é recatado. Você diz ele é reservado, ele é tímido. Então tem uma conotação é uma questão moral. Semântica, vai. É uma questão moral, do significado oculto das coisas. Eu, como atriz, estou sempre olhando o subtexto das coisas. Né? Então a gente fez uma brincadeira, eu pus uma foto minha. Eu hoje estou me sentindo bela, recatada e do lar. E as pessoas foram. É uma crítica mesmo, mas não é uma crítica a ela. É uma crítica à maneira como a revista a retratou. Entendi. É isso. Bom, After You, Lady, porque o Vital está esperando aqui a gente diga Vital, que está muito ruim. É porque ele espera que a gente diga, né, Vital, que está ruim a beça, não é? Tá bom? Muito bom. Maravilhoso. Ficou meio friozinho, ficou num tempo aí. Tá ótimo. Cozinhando em televisão com esse ar-condicionado, você quer o quê? Até o inferno esfria. Você quer o pudim, né? É que eu quero pudim também. Já tô vendo. Mas tá Quem muito não quer bom. pudim? Até eu. Muito bom, Você tá? também quer? Ó, Mica, eu e o próprio Vital somos filhos de Deus. Portanto, precisamos nos nutrir. Isso mesmo. Você vai dar licença pra gente? Próximo bloco, a gente está de volta com pensamentos de paz, otimismo, do aniversariante da semana, que é nosso amigo, companheiro aqui do programa de tantos anos, que é o Padre Juarez de Castro. Ele vinha no encontro divino, em que você vai ser a nossa grande inspiração. Mica, sucesso, meu amor, no dia 23. Querido. Beijo, beijo. Se não Muito demora obrigada, tanto a Vital. voltar, viu? Não, vou ouvir sempre agora. Sucesso, meu amor. Você também é bom de viral, né? Significa, né? Significa. Barbaridade. 5 milhões de views, não fiz nada. Maravilhoso aquilo. Barbaridade aquilo. Obrigado, Vital. Obrigado. Tá lindo? Obrigado.